Paquetinha, golaço! Lucas Paquetá é o nome da emoção! Uma das revelações do Flamengo. Muito boa tarde, gente boa. Globo Esporte chegando no ritmo de Lucas Paquetá, que é o mais novo reforço do Flamengo. Torcida agora tá ansiosa pelo passinho, pelas grandes jogadas. É uma contratação pesadíssima. O Flamengo nas redes sociais já estava brincando, né, com o coração dos rubro-negros. Vou mostrar para você, ó. A arte que o clube postou hoje, né? Se liga quem aparece nela, gente, dando um zoom ali, é o Paquetá criança. A gente viu ele cantando na abertura, né? Tá ali de ladinho, meio escondido na arte, mas a torcida do Flamengo achou, foi a loucura. Os caras também encontraram até a foto original do Paquetá que foi usada na arte. Aí, muito legal. O clube também, nessa manhã, postou nas redes sociais a sigla AMC, que me falaram aí que quer dizer ai, meu coração. Segura essa ansiedade aí, gente boa. Paquetá já vai estrear. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco com a Ana Flávia Nunes. Vou mostrar aqui pra vocês as opções agora que o Felipe Luiz tem. É brincadeira, né? Ó, tem lá o Pedro, o Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Cebolinha, o Samuel Lino, o Carrascal e agora o Paquetá. Pra pegar aí e botar 4. Fazer um quarteto ofensivo. O Flamengo tá muito bem servido mesmo dessa parada. Agora, as contratações mais caras da história do Brasil. Paquetá agora é de longe a contratação mais cara, lá 260 milhões de reais. O Gerson, quando veio para o Cruzeiro, tinha sido a mais cara, 168 milhões. A gente ainda tem nesse quadro aí o Vitor Roque, o Samuel Lino, o Danilo, Pedro Teves, Almada, Edmundo e o Gabriel. De longe o mais caro, Lucas Paquetá. Agora eu vou lá para o Morumbi, palco da estreia do Flamengo no Brasileirão. O Brasileirão começa hoje, gente. Flamengo e São Paulo, jogaço, ao vivo na Globo depois de 3 graças. Ana Flávia Nunes. Todo mundo quer saber sobre o Paquetá, Ana Flávia. O que você tem para contar pra gente aí? Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, acabei de receber informação que veio do Rodrigo Cerqueira, nosso produtor, que sabe tudo de Flamengo, e ele disse o seguinte: Paquetá chega ao Rio de Janeiro amanhã de manhã em um voo fretado. E aí você imagina a ansiedade da torcida, que já está, claro, preparando a dancinha e também uma super recepção para o jogador no aeroporto. O que fez, gente, essa negociação destravar de vez entre o Flamengo e o West Ham da Inglaterra foi que o Flamengo decidiu colocar um valor a mais na mesa. Então, o valor total, que antes era de 41,2 milhões de euros, agora ficou em 42 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais. Então, o Paquetá esperado no Rio de Janeiro para assinar um contrato de 5 anos. Inclusive, agora há pouco, o Paquetá postou na rede social dele um vídeo de despedida, agradecendo ao West Ham. O clube inglês, agora há pouco, também fez uma postagem nas redes sociais, dizendo que liberou, então, o Paquetá para fazer exames médicos e também acertar os detalhes do contrato dele com o Flamengo. O West Ham disse ainda que fez de tudo para convencer o Paquetá a ficar, mas que o jogador foi muito firme ao expressar o desejo dele de se transferir para o Flamengo. E, Escobar, com a chegada do Paquetá amanhã, se ele for regularizado na CBF até sexta, pode até jogar domingo na Supercopa, tá? Pode comemorar, porque o Paquetá está de volta. Não tem como, entre aspas, dar errado mais. Ele já está procurando voo para embarcar ao Rio de Janeiro. Venê, será que joga no final de semana pela Supercopa do Brasil contra o Corinthians? Qualquer coisa que eu falar aqui, gente, é através de chute. Ele está bem fisicamente, ele tem condições de jogo, mas aí tem que ver questão de documento, regulamento, para poder regulamentar o jogador junto ao BID da CBF. Depende de uma série de fatores, depende do próprio Felipe Luiz. Porque, gente, ele não vai ter treinado com os novos companheiros. Sejamos francos, né? Hoje é quarta. Supondo que ele chegue aqui amanhã, quinta. Aí tem 6, gente. Olha, eu acho precoce. E eu acho que a estreia de Lucas Paquetá tem que ser assim, no Maracanã, casa cheia, uma bonita festa, ele entrando no Maracanã para ser homenageado pela torcida, abraçado pela torcida. Ele que está cumprindo uma promessa dele que ele falou quando ele foi vendido pelo Flamengo. Lá em 2018, que ele voltaria antes dos 30 anos, ele está voltando antes dos 30 anos, aos 28 anos. E, gente, o Flamengo está fazendo uma operação
maravilhosa. O valor pago pelo Flamengo, entre aspas, é mixaria, vale demais. E quando eu disse lá na minha introdução que teve mudança no valor, porque antes o Flamengo pagaria 41 milhões e 250 mil euros. Agora aumentou um pouquinho para o valor exato de 42 milhões de euros que o Flamengo vai pagar. Porém, o Flamengo conseguiu parcelar em 4 vezes até 2028. O Flamengo vai pagar Lucas Paquetá até 2028. Gente, 2 anos pagando o Lucas Paquetá e o valor à vista será de 15 milhões e 250 mil euros. Gente, a operação foi maravilhosa para o Flamengo. O Paquetá vai assinar um contrato válido de 5 temporadas, ele tem 28. Ou seja, se ele performar durante os 5 anos, ele vai ficar no Flamengo até com os 33 anos. E, gente, o Lucas Paquetá é um atleta, na essência da palavra. Ele vai disputar a Copa do Mundo esse ano e, se ele quiser, ele vai disputar a outra Copa do Mundo também daqui a 4 anos. Futebol ele tem. E quando eu falo se ele quiser, se ele continuar nessa pegada atleta dele, fora das 4 linhas, porque ele é um cara que se cuida demais, um cara família. Gente, assim, na boa, eu confesso para vocês que em palavras eu não consigo expressar a minha alegria como torcedor do Flamengo. Eu vi de perto o crescimento do Lucas Paquetá, desde a categoria de base, porque eu sou um cara que eu gosto muito de acompanhar a categoria de base, até a chegada dele ao profissional. Com o Zé Ricardo, que não utilizava tanto o Lucas Paquetá na ocasião. Aí, depois o Reinaldo Rueda começou a utilizá-lo bastante. O Rueda saiu, o Carpegiani continuou utilizando e depois ele acabou sendo vendido ao Milan na ocasião. Gente, assim, de verdade, eu estou muito feliz mesmo, como jornalista e como torcedor. E por que eu falo como jornalista? Porque a gente vai presenciar um dos melhores jogadores da seleção brasileira atuando no futebol brasileiro. E como torcedor do Flamengo, é impossível um torcedor do Flamengo hoje não estar animado com o que está vendo no Flamengo. É impossível. O Flamengo está contratando o Lucas Paquetá por 42 milhões de euros e tem dinheiro para fazer mais contratação. O Flamengo está fazendo uma das maiores contratações da história do futebol brasileiro. E de compra, para mim, quando eu falo compra, chegar e comprar jogador, para mim só fica atrás do Romário, em 95. Não perde para as outras. De compra, na minha concepção, não. Tem o Tevez no Corinthians, o próprio Alexandre Pato também no Corinthians, mas o Paquetá vale muito 42 milhões de euros. Inclusive, eu estava na academia, antes de chegar a informação e tal, estava até debatendo com um parceiro meu lá, o Léo, tamo junto, Léo, que ele falou, pô, eu acho que não vale. Aí eu comecei a dar os argumentos, eu vou dar os argumentos aqui, vamos lá. Vamos ver se não vale. Por 42 milhões de euros, você vai contratar qual jogador de seleção, que vai disputar a Copa do Mundo, 28 anos, performando em alto nível, identificado com o clube, porque o Lucas Paquetá é muito identificado com o clube, que faz várias funções, não só no meio de campo, e pode fazer no ataque também, como centroavante, inclusive, como ele fez aqui nos tempos de Flamengo ainda. Qual jogador você vai contratar hoje por 42 milhões? E ele, antes de ouvir meus argumentos, e eu mudei a cabeça dele porque ele falou isso, ele falou assim, pô, eu prefiro contratar 3 jogadores por esse valor. Mas me fala 3 jogadores bons que você vai contratar totalizando 42 milhões de euros. O mercado hoje está inflacionado. Eu gostaria de ficar falando aqui durante horas, tá, sobre isso. É porque eu tenho que correr para o SBT, porque eu tenho um programa daqui a pouco lá no SBT e eu preciso finalizar o vídeo. Então, o resumo da ópera, 42 milhões de euros. O Flamengo vai pagar em parcelas até 2028. O valor à vista será de 15 milhões e 250 mil euros. Contrato de 5 anos. Gente, maravilhosa a operação. Parabéns ao Flamengo e aos representantes do atleta. Tá bom? E o jogador daqui a pouco. Nação rubro-negra já estão ensaiando a jogadinha do Paquetá. Conseguimos, nação. É para comemorar, plantão urgente, negócio fechado. Agora é oficial, o martelo foi batido. A frase que vocês quiserem colocar, vocês podem colocar. Paquetá é do Mengão. Uma quarta-feira agitada. Hoje tem Campeonato Brasileiro, então o Flamengo já começa o ano com aquele pé direito com sorte. Então, assim, gente, vou falar uma coisa para vocês. O Flamengo vai preparar uma festa linda, né? Já na quarta-feira que vem, onde terá Flamengo Internacional
no Maracanã, provavelmente, gente, provavelmente. Alô, minerada, para vocês que acharam que o Gerson iria ser a maior contratação no futebol brasileiro, que ia acontecer, que ia fazer acontecer. Olha o que o Flamengo fez. Pede pro Cruzeiro aí agora fazer uma contratação de 50 milhões de euros. Pede aí pro Cruzeiro fazer. Olha o que o Flamengo tá fazendo. Olha o que o Flamengo tá fazendo. A transação que vai ultrapassar os 50 milhões de euros porque tem imposto. Então, assim, quando acontece uma transação internacional, tem imposto ainda. Olha, a transação é 260 milhões. O Paquetá já pode estrear, né, contra a equipe do Corinthians na final da Supercopa. O jogador deve estar, vendo passagem para retornar ao Brasil. O Flamengo vai preparar uma festa linda no Maracanã. Tem também o Aeropaquetá sendo montado. Muitos torcedores vão, receber o Lucas Paquetá no aeroporto para fazer aquela festa linda. Então, assim, gente, é só comemorar. Os antes mordem as costas. Vocês estão se mordendo de raiva e pode continuar. Ainda é o começo, hein? Calma o coração, aguenta o coração. Acalma que o show ainda nem começou. O show ainda nem começou, ainda tem muita coisa boa para acontecer do Flamengo. Já domingo agora ganhando a Supercopa com o Lucas Paquetá dentro de campo. E, gente, lembrando, hein? O Lucas Paquetá vem de uma temporada de jogos. Então, assim, o Felipe Luiz vai ter que ter cautela. Mas o jogador é jovem, tem 28 anos, tem muita lenha para queimar. O jogador, o Cria voltou. Pode comemorar. O Cria voltou. O Cria está de volta para a alegria da nação rubro-negro. Eu queria saber de vocês o que vocês acham sobre a chegada de Lucas Paquetá. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negros. Se inscreveram no canal, deixaram o like. Agradeço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.